Se esqueceu o vinho, pode descer do carro e voltar a pé. Essas foram as últimas palavras que ouvi antes de a porta bater com força e o som da chuva engolir o resto. O estalo ecoou dentro de mim como um tiro abafado. Aos 59 anos, percebi que não era apenas uma mulher esquecida em uma esquina molhada. Era uma vida inteira sendo deixada ali, aos poucos, sem gritos, sem despedidas, apenas silêncios que matam por dentro. A água escorria pelo meu rosto, misturando-se às lágrimas que eu já nem tentava esconder. Cada gota que caía parecia me arrancar um pedaço do que restava de mim. Dizem que a chuva lava a alma, mas naquela noite ela só escorria levando o que eu já havia perdido há muito tempo: dignidade, coragem, esperança, tudo dissolvido no asfalto frio de São Paulo. E é justamente sobre isso que quero que você pense hoje. Quantas vezes você ficou preso em um lugar onde o amor virou prisão? Se alguma vez sentiu que o silêncio pesava mais que as palavras, então fique comigo até o fim. Talvez essa história fale mais de você do que imagina. Meu nome é Maria Eduarda, mas todos me chamam de Duda. Fui professora de literatura, esposa dedicada por 3 décadas, e naquela noite chuvosa, me tornei uma mulher abandonada à própria sorte. O que eu não sabia era que, entre trovões e lágrimas, eu encontraria alguém que mudaria tudo. Uma senhora cega, de voz calma e alma luminosa, que apenas disse: "Finja ser minha neta, menina. Vamos fazer ele se arrepender." A chuva caía pesada sobre São Paulo, tamborilando no capô dos carros, nas janelas dos prédios e na minha alma cansada. Eu ainda ouvia o som da porta batendo com força, o eco das palavras de Renato vibrando dentro da minha cabeça. Se esqueceu o vinho, pode descer do carro e voltar a pé. Essas palavras se repetiam como um disco riscado, cortando o silêncio da rua deserta. Fiquei parada por alguns segundos, incapaz de mover um músculo. O frio atravessava meu casaco fino, e o guarda-chuva, esquecido no banco de trás, parecia uma metáfora cruel para tudo o que eu havia deixado escapar da minha vida. Eu tremia, não só de frio, mas de incredulidade. 30 anos juntos, e era assim que terminava? As luzes traseiras do carro se afastaram até desaparecerem na neblina. O som do motor foi ficando distante, até que tudo o que restou foi o barulho da chuva e o meu próprio coração batendo acelerado. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia pesado, úmido, quase sólido. Olhei para as minhas mãos. Estavam enrugadas, os dedos trêmulos. Pensei em quantas vezes aquelas mesmas mãos haviam preparado o jantar preferido de Renato, arrumado suas malas, escrito bilhetes carinhosos. Mãos que se acostumaram a servir, mas esqueceram como é ser tocadas com amor. Não era a primeira vez que ele perdia o controle, mas era a primeira vez que me deixava na rua. Tudo começou por causa de um vinho, um simples vinho tinto, que ele queria mostrar aos colegas de trabalho naquele jantar importante. Eu havia esquecido de comprar, e isso bastou para desencadear sua fúria. Ele gritou, xingou, me chamou de incompetente. Eu tentei explicar, mas qualquer palavra minha era um fósforo aceso em meio à gasolina. No começo, Renato não era assim. Lembro dele ainda jovem, cheio de charme e promessas. Um homem de fala doce, olhar confiante, que dizia querer me proteger de tudo. "Você não precisa se preocupar com nada, Duda. Eu cuido de você." Naquela época, eu acreditava que cuidado e amor eram a mesma coisa. Só anos depois percebi que o que ele chamava de proteção era, na verdade, posse. Aos poucos, o amor se transformou em vigilância. O carinho virou crítica, e eu fui me encolhendo, me adaptando, acreditando que era normal, que todo casamento longo era assim. Eu me tornei a mulher silenciosa, a que pede desculpas até quando não fez nada. A chuva aumentava e as ruas começavam a se encher. Eu caminhava sem rumo, sentindo os sapatos encharcados e o coração pesado. Lembrei de quando ainda dava aulas de literatura e falava para os alunos sobre liberdade, coragem, poesia. Hoje, aquelas palavras pareciam pertencer a outra vida, a outra mulher. A professora sonhadora que eu fora estava soterrada sob camadas de medo e rotina. As lágrimas se misturavam à água da chuva e pela primeira vez em anos eu chorei sem esconder. O choro era feio, descontrolado, libertador.
Eu chorava por todas as vezes que calei, por todas as vezes que aceitei, por todas as vezes que deixei de ser eu para ser o reflexo do que Renato queria. As luzes de um carro se aproximaram, me fazendo recuar. Por um instante pensei que fosse ele voltando, arrependido. Mas não. O carro passou rápido, levantando água e lama, me deixando ainda mais molhada. Ri sozinha, um riso nervoso, quase histérico. Que ironia! Eu, que sempre temi ficar sozinha, agora me via completamente só e, de algum modo, aliviada por isso. Encostei-me na parede de uma farmácia fechada, tentando me abrigar. A cidade parecia indiferente à minha dor. As pessoas passavam apressadas, protegidas sob guarda-chuvas, sem sequer olhar. Talvez fosse melhor assim. Talvez minha história não merecesse ser vista. Pensei em ligar para alguém, mas percebi que meu celular estava na bolsa dentro do carro. Nenhum dinheiro, nenhum documento, nada. Só eu e a chuva. A sensação de abandono era física, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Fechei os olhos e pensei em minha mãe. Ela sempre dizia: uma mulher nunca deve depender de um homem nem para abrir uma porta. E lá estava eu, quase 60 anos depois, sem saber para onde ir, porque o homem com quem vivi metade da vida havia me deixado trancada do lado de fora da minha própria existência. Foi então que ouvi um som diferente. Um toque ritmado, leve, quase musical. Tap, tap, tap. A princípio pensei que fosse um galho batendo na calçada, mas quando levantei o olhar, vi a silhueta de uma senhora se aproximando com uma bengala. Ela usava um sobretudo bege, os cabelos brancos presos num coque. Mesmo à distância, havia algo majestoso nela, um tipo de serenidade que contrastava com o caos da tempestade. Parou diante de mim e falou com voz doce, mas firme. A noite não está boa para se molhar assim, minha filha. Tentei sorrir, mas tudo o que saiu foi um suspiro trêmulo. Estou bem, senhora. Não, você não está, respondeu ela, inclinando a cabeça ligeiramente, como se pudesse me ver através da escuridão. A voz de quem diz estar bem nunca soa tão quebrada. Aquilo me desarmou. Nenhuma estranha havia me visto de forma tão nítida em tantos anos. Como a senhora sabe, quando se perde um sentido, os outros se aguçam, disse ela calmamente. Posso ouvir o medo no seu silêncio. Fiquei sem palavras. E antes que eu pudesse reagir, um carro preto parou ao lado. Um homem alto desceu com um guarda-chuva e correu até nós. Dona Beatriz, a senhora não devia estar na rua sozinha. Tiago, está tudo bem, disse ela. E virando-se para mim, completou. Esta é minha neta. Foi me visitar e ficou presa na chuva. Fiquei paralisada. Netas, mentiras, carros de luxo, nada fazia sentido. Mas havia algo na voz daquela mulher que me fez querer acreditar. Ela segurou minha mão e sussurrou: confie em mim. Antes que eu pudesse pensar, estava dentro do carro. O interior era quente e cheirava a lavanda. A chuva batia nas janelas, mas ali dentro o mundo parecia em pausa. Beatriz sorriu, os olhos leitosos mirando um ponto distante. Não é coincidência, Duda. Às vezes, a vida nos coloca no caminho certo através das tempestades erradas. Desiber senta. A desiber ubuntu serunaus. O carro se afastou lentamente. Olhei pela janela e, por um instante, juro que vi o farol do carro de Renato parado na esquina. Ele estava ali, observando. Senti uma pontada no peito, uma mistura de medo e satisfação. Beatriz, como se adivinhasse meus pensamentos, disse com voz tranquila: homens que perdem o poder costumam tentar recuperá-lo com culpa. Mas a culpa é uma prisão invisível. Você não deve voltar para ela. Eu não sabia se ela era uma boa samaritana ou uma louca com boas intenções, mas naquele momento nada disso importava. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti em perigo. Só, curiosa. Para onde estamos indo? Perguntei baixinho. Para casa, respondeu ela. Um lugar onde você possa se lembrar de quem era antes de se tornar o que ele queria. O carro seguiu por ruas arborizadas até parar diante de um portão de ferro. Uma mansão elegante, com luzes amarelas e janelas altas, ergueu-se diante de mim. Um mundo completamente diferente do que eu conhecia. Tiago abriu a porta e me ofereceu a mão. Entrei tremendo,
não de frio, mas de antecipação. Beatriz caminhava com passos lentos, seguros, guiada apenas pela bengala. Ela conhecia cada degrau, cada curva, como se os olhos do corpo fossem dispensáveis diante dos olhos da alma. "Bem-vinda, Duda", disse ela sorrindo. Ou devo dizer, bem-vinda de volta à sua própria história. Fiquei parada na entrada, observando o chão de madeira brilhante, os quadros nas paredes, o cheiro de chá e livros antigos. Tudo parecia surreal, como um sonho que começa quando o pesadelo termina. Beatriz virou-se na minha direção, embora não pudesse me ver. "Você deve estar cansada. Amanhã conversamos. Mas lembre-se do que vou lhe dizer agora." "É." Ela fez uma pausa e completou, com a serenidade de quem carrega o peso de muitas vidas. "As tempestades sempre passam, minha filha. O que você faz depois delas é o que define quem você realmente é." Naquela noite, deitei em um quarto desconhecido, envolta em lençóis limpos e no cheiro suave de lavanda. Lá fora, a chuva continuava, mas já não me soava ameaçadora. Era como se o mundo lavasse o passado para que algo novo pudesse nascer. Fechei os olhos e, antes de adormecer, pensei em uma única coisa. Quem era, afinal, aquela mulher que apareceu na minha vida como um raio de luz em meio à tempestade? A primeira coisa que senti ao entrar na casa de Dona Beatriz foi o calor. Não apenas o calor físico vindo da lareira acesa, mas um tipo de acolhimento que eu já não reconhecia há muito tempo. A sala era ampla, iluminada por abajures antigos que lançavam uma luz amarelada sobre os móveis de madeira escura. O som da chuva do lado de fora se misturava ao estalar do fogo. Tiago desapareceu por um corredor, e Beatriz, apoiada em sua bengala, caminhou com uma segurança impressionante até uma poltrona próxima à lareira. Ela parecia saber exatamente onde tudo estava, como se a casa fosse uma extensão do próprio corpo. "Duda, venha se sentar", disse com suavidade. "Você está tremendo." Obedeci em silêncio. Ela chamou por Tiago e pediu que trouxesse roupas secas e chá de erva doce. Aquele simples gesto, alguém se importar comigo, foi suficiente para que as lágrimas voltassem. Tentei disfarçar, mas Beatriz percebeu. "Não precisa esconder o que sente. Às vezes, chorar é o primeiro passo para limpar o que o silêncio acumulou." O chá chegou, e eu segurei a xícara com as duas mãos, tentando absorver o calor. Beatriz manteve-se em silêncio por alguns instantes, como se esperasse que eu respirasse fundo. Então perguntou: "Há quanto tempo você vive assim, minha filha?" Refém do medo e da culpa, a pergunta me pegou de surpresa. "Não sei. Acho que foi aos poucos. Quando percebi, já não sabia mais quem eu era." "E ele sempre foi assim?" "Não. Renato era carinhoso no começo. Fazia eu me sentir especial. Dizia que eu merecia descanso, que não precisava mais trabalhar. Quando parei de dar aulas, pensei que estava sendo amada, mas era só o começo do controle." Beatriz respirou fundo, como se entendesse cada palavra. "É assim que começa, Duda. Eles oferecem proteção, e a gente entrega liberdade. E quando percebemos, já estamos presas." Fiquei em silêncio, observando as chamas dançarem. Senti um nó no estômago, uma mistura de vergonha e raiva. Ele dizia que eu era sortuda por tê-lo, que nenhuma mulher da minha idade teria o mesmo conforto. E eu acreditei. Me isolei dos amigos, da minha família, de tudo. Beatriz estendeu a mão na minha direção e tocou meu rosto com delicadeza. "Você não é a primeira nem será a última, mas talvez seja uma das poucas que terão coragem de se libertar." O toque dela era leve, mas cheio de força. Fiquei olhando para o vazio, tentando entender o que estava acontecendo. Quem era aquela mulher que falava comigo como se já tivesse vivido minha história? "Por que está me ajudando?" perguntei. Beatriz sorriu. "Porque alguém um dia fez o mesmo por mim. E porque reconheci no som da sua voz o mesmo desespero que já me pertenceu." Aquela frase ficou ecoando. O mesmo desespero que já me pertenceu. Havia dor nas palavras dela, mas também uma sabedoria antiga, como se tivesse atravessado um incêndio e voltado para contar a história. O relógio da sala marcou 10 da noite. Tiago trouxe uma toalha e me mostrou o caminho do quarto de hóspedes. Beatriz ficou ali, perto do fogo. Antes que eu saísse, ela disse:
Durma tranquila. Amanhã, o dia começa novo. E quando o dia amanhece, a gente sempre tem duas escolhas: continuar sendo quem éramos ou começar de novo. Subi as escadas lentamente, mas o sono não veio fácil. A chuva continuava, e na penumbra do quarto senti algo diferente. Sobre a cômoda havia vários porta-retratos virados para baixo. A curiosidade falou mais alto. Virei um deles. Era uma foto de Beatriz mais jovem, sorridente, ao lado de um homem elegante. Havia uma energia estranha naquela imagem. Peguei outro retrato. Nessa, Beatriz segurava uma criança pequena, talvez uma filha. Os olhos dela, mesmo sorrindo, pareciam tristes. De repente, ouvi passos no corredor. Coloquei as fotos no lugar e voltei para a cama. A porta se abriu devagar. Beatriz entrou. Não está dormindo, não é? Perguntou. Como sabe? Quando se perde a visão, aprende-se a ouvir o que o silêncio diz. Sentei-me na cama, envergonhada. Desculpe, eu vi as fotos. Não precisa se desculpar. Eu as deixei ali de propósito. Queria que você as visse. Por quê? Porque toda mulher tem duas versões. A que o mundo vê e a que ela tenta esquecer. Aquela mulher das fotos era a que eu fui antes de perder a visão. Cega de um jeito que você entenderia bem. Ele. Seu marido? Perguntei com cuidado. Beatriz respirou fundo. Sim, Ricardo. O homem da minha vida e o motivo pelo qual perdi os olhos. Um empurrão, uma discussão, uma queda, o nervo óptico danificado. Os médicos disseram que era temporário, mas nunca voltou. No dia em que fiquei cega, aprendi a enxergar a verdade. Senti um arrepio percorrer o corpo. Beatriz não falava com rancor, mas com a serenidade de quem fez as pazes com o próprio passado. E o que a senhora fez depois? Perguntei. Reconstruí tudo. Sozinha. Descobri que não precisava enxergar o mundo para senti-lo. E percebi que a pior cegueira é a de quem acredita que não tem escolha. Aquela frase ficou gravada na minha mente. Ela se levantou, caminhou até a porta e, antes de sair, disse: Descanse, Duda. Amanhã quero te mostrar o jardim. Às vezes, a gente precisa ver flores para lembrar que ainda existe vida. Aria Vuis. Horas importe. Fiquei acordada por um tempo, observando o reflexo do fogo nas paredes. A mansão parecia viva, cheia de segredos. Na manhã seguinte, fui acordada pelo cheiro de café fresco e pão de queijo. Desci as escadas, ainda um pouco insegura, e encontrei Beatriz sentada à mesa com Tiago servindo o café. Dormiu bem? Perguntou ela. Dormir é uma palavra forte. Mas foi melhor do que esperava. Beatriz riu levemente. Às vezes, só o fato de não ouvir gritos já é suficiente para descansar. Tomamos café em silêncio por alguns minutos. Depois, ela pousou a xícara e disse: Duda, eu não te trouxe aqui por acaso. A vida me ensinou a escutar o destino. Ontem, quando te encontrei, tive a sensação de que estava revivendo algo. Revivendo o quê? Perguntei. O início da minha própria libertação. Fiquei sem resposta. Beatriz continuou. Mas antes de seguir, preciso que me diga algo. Você quer voltar para ele? A pergunta veio como um golpe. Olhei para o café esfriando na xícara. Não sei. Parte de mim sente medo de ficar sozinha. A outra parte tem medo de voltar. E qual das duas você quer escutar? Não sei. Então escute o que o silêncio te diz. O silêncio sempre sabe. Ela se levantou e convidou. Venha comigo. Quero te mostrar o jardim. Seguimos por um corredor longo até uma porta de vidro. Do lado de fora, o sol brilhava após a tempestade. O jardim era um refúgio de paz, com flores, árvores antigas e uma fonte no centro. Beatriz caminhava com firmeza, tocando o chão com a bengala. Como consegue andar assim tão segura? Perguntei. Porque conheço cada som, cada cheiro, cada pedra. A visão é apenas um detalhe. O que guia de verdade é a memória. Sentamos num banco de pedra. Ela virou o rosto para o sol. Sente o calor? Isso é o que chamam de renascimento. Fiquei em silêncio, observando o brilho da água na fonte. Pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de respirar fundo. Beatriz então disse, quase sussurrando: Duda, a culpa é o que mantém as correntes presas.
E você, minha filha, carrega culpa por existir. Essas palavras me atravessaram como uma flecha. Ela tinha razão. Eu me desculpava até por respirar. Nesse momento, meu coração acelerou. Meu celular tocava Tiago, o havia recuperado do carro. Na tela, o nome de Renato. As mãos tremeram. Beatriz percebeu. Você quer atender? Perguntou. Não sei o que dizer. Então não diga nada. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. O telefone tocou até cair. Senti um misto de medo e liberdade. Como você se sente? Perguntou ela. Viva. Assustada, mas viva. Beatriz sorriu. É o primeiro sinal de que você está voltando a existir. Ela se levantou e me ofereceu a mão. Agora me prometa uma coisa. O quê? Que a próxima vez que ele ligar, você vai se perguntar se atender é um ato de amor ou de medo. Aquela pergunta ecoou dentro de mim. Beatriz se virou e acrescentou com firmeza. E você que está ouvindo esta história, me diga, o que você teria feito no meu lugar? Teria voltado para o homem que te feriu ou teria ficado e recomeçado do zero? Se acredita que toda mulher merece liberdade, comenta aí dizendo sua idade e de onde você é. E se acha que o amor pode mudar alguém, deixa o like e se inscreve. Essa história ainda está só começando. Ela sorriu, como se falasse com o próprio destino. O vento balançou as folhas e por um instante tudo pareceu suspenso no tempo. Eu respirei fundo. O jardim de Beatriz não era só um lugar bonito. Era o símbolo do que eu mais precisava aprender. Crescer, mesmo depois de ter sido quebrada. E enquanto o sol iluminava nossas mãos entrelaçadas, percebi que o pior já havia passado. O que viria agora seria o mais difícil reconstruir-me. Acordei com o cheiro de café fresco e o canto dos pássaros. A luz da manhã atravessava as cortinas de renda e criava desenhos delicados no chão de madeira. Por um instante, pensei que estivesse em um sonho. Havia muito tempo que eu não despertava em um lugar onde o silêncio não doía. Desci as escadas lentamente. Tiago já estava na sala de jantar, servindo o café. Dona Beatriz estava à mesa, sentada com a postura de quem nunca se deixou abater. Usava um vestido azul claro e um lenço de seda no pescoço. Apesar da cegueira, seus gestos eram elegantes e precisos, como se ela enxergasse o ambiente por dentro. Bom dia, Duda, disse ela antes mesmo que eu falasse. Como a senhora sempre sabe que sou eu? Perguntei sorrindo. Pelo som dos seus passos. Quando o medo começa a diminuir, o caminhar muda. Sentei-me à mesa. O café era simples, mas tudo parecia feito com cuidado. O cheiro de pão quente misturado ao aroma de flores que vinham do jardim me fez lembrar da casa da minha mãe, antes de Renato me afastar de tudo. Dormiu bem? Perguntou Beatriz. Sim, acho que não dormia assim há anos. Às vezes, o corpo só precisa se sentir seguro para lembrar que ainda pode descansar. Tomamos café em silêncio por alguns minutos. Eu observava os detalhes da casa, os quadros, os livros nas estantes, o som distante de um piano vindo de outro cômodo. Tudo ali parecia contar uma história. Dona Beatriz, comecei hesitante. Ontem a senhora me disse que alguém um dia também a ajudou. Quem era essa pessoa? Beatriz sorriu, como quem volta a um tempo distante. Ela se chamava Amélia, uma mulher simples, mas com uma força que assustava. Foi ela quem me encontrou quando eu quis desistir de tudo, muitos anos atrás. Foi ela quem me ensinou que o que nos salva não é a piedade dos outros, mas a nossa própria coragem de levantar. Fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra. Depois que perdi a visão, Amélia me ajudou a reaprender tudo: caminhar, tocar piano, cozinhar, administrar a casa. Ela dizia que a cegueira não era o fim, mas o início de uma nova forma de enxergar. Quando ela morreu, prometi a mim mesma que faria o mesmo por outras mulheres. E foi por isso que me ajudou? Perguntei. Sim. Quando te ouvi na chuva, percebi no timbre da tua voz a mesma dor que já senti. Eu sabia que precisava te resgatar, não apenas do frio, mas da prisão invisível em que vivia. Aquelas palavras me emocionaram. Senti vontade de chorar novamente, mas segurei. Beatriz tocou minha mão por sobre a mesa. Duda, o que te aconteceu não define quem você é, mas o que fará com isso, sim.
E a Cora? E se eu não souber o que fazer? Perguntei. Então comece lembrando de quem era antes. O que te fazia sorrir? O que te fazia sentir viva? Olhei para as janelas e tentei recordar. As lembranças vinham em fragmentos. O som dos meus alunos lendo poesia, o cheiro de giz, as conversas sobre literatura. Eu era professora, respondi. Amava ensinar. Era como se cada aula fosse uma forma de respirar. Quando deixei a escola, foi como se apagassem a luz dentro de mim. E por que deixou? Porque Renato dizia que eu não precisava trabalhar, que bastava cuidar da casa e dele. E eu acreditei. Beatriz suspirou. Eles sempre dizem isso, Duda, que querem cuidar da gente, mas o que eles querem, na verdade, é controlar o que a gente vê, o que pensa, o que sente. Ela se levantou, caminhando devagar até a janela. Você quer saber o que aprendi? Que o amor que prende não é amor, é medo disfarçado de afeto. As palavras dela ficaram ecoando dentro de mim. Depois do café, Beatriz me convidou para conhecer o resto da casa. Passamos por corredores cheios de quadros antigos. Em um deles, uma mulher jovem com olhos penetrantes. Quem é ela? Perguntei. Minha avó, Dona Lourdes, uma mulher à frente de seu tempo. Quando jovem, ela escrevia em diários secretos sobre as injustiças que via. Guardava tudo escondido do marido, um homem severo que achava que mulher não devia pensar. E a senhora ainda tem esses diários? Beatriz assentiu com um leve sorriso. Estão na biblioteca, mas ainda não decidi se você está pronta para lê-los. Por que não? Porque as palavras dela não são fáceis. Elas falam de dor, de submissão, de liberdade, e quem as lê precisa estar disposta a se ver nelas. Senti um arrepio. De repente, percebi que aquela casa era mais do que um abrigo. Era um santuário de memórias femininas, um lugar onde as cicatrizes ganhavam voz. Naquela tarde, enquanto Beatriz descansava, decidi explorar a biblioteca. Era um cômodo grande, com estantes do chão ao teto. O ar cheirava a papel envelhecido e madeira. Passei os dedos pelos livros até encontrar um pequeno caderno de capa marrom, escondido atrás de um romance de Machado de Assis. Abri devagar. As páginas estavam amareladas. A caligrafia era elegante, firme. No topo da primeira página estava escrito: Diário de Dona Lourdes, 1932. Comecei a ler. Hoje, meu marido disse que uma mulher inteligente é uma mulher perigosa. Ri por fora, mas chorei por dentro. Se saber ler é perigoso, então serei perigosa todos os dias da minha vida. As palavras me atravessaram como uma lâmina. Continuei lendo, fascinada. Aprendi que o silêncio é o preço que pagamos pela paz dentro de casa. Mas o silêncio também é o que mata a alma aos poucos. Fechei o diário, o coração acelerado. Parecia que aquelas palavras tinham sido escritas para mim, quase um século depois. Ouvi passos atrás de mim. Era Beatriz. Encontrou o que não devia? Perguntou, com um sorriso tranquilo. Desculpe, eu não resisti. Não se desculpe. Talvez fosse mesmo hora de alguém abrir aquelas páginas. O que achou? É impressionante. Ela falava do mesmo tipo de prisão que eu vivi. Alguns grilhões mudam de forma, mas nunca de propósito, disse Beatriz. O tempo passa, mas as amarras continuam as mesmas. Só que agora temos palavras para nomeá-las. Fiquei em silêncio. Ela se aproximou da estante e passou os dedos sobre os livros. Esses diários me ajudaram a entender que eu vinha de uma linhagem de mulheres fortes, mas feridas, e que meu dever era quebrar o ciclo. E eu? Perguntei. O que devo fazer? Primeiro, curar-se. Depois, escolher se quer ser a última a carregar essa dor ou a primeira a transformá-la em força. As palavras dela me tocaram profundamente. Senti um nó na garganta, uma vontade de dizer obrigada. Mas tudo o que consegui foi sorrir. Beatriz percebeu. Duda, a liberdade não chega de uma vez. Ela vem em pedaços, como o sol entrando pelas frestas. Cada dia que você respira sem medo já é um pequeno nascer do sol. O resto da tarde passou em silêncio sereno. Fiquei sentada perto da janela, lendo mais algumas páginas do diário. Cada frase parecia me devolver um pedaço de mim mesma. Quando o entardecer chegou, ouvi novamente o som do piano vindo da sala.
Fui até lá. Beatriz estava tocando uma melodia lenta e melancólica. As notas pareciam carregar todas as dores do mundo. Sentei-me ao lado dela. É lindo, murmurei. É a música que toco quando lembro de quem fui e agradeço por quem me tornei. Ficamos assim por longos minutos, apenas ouvindo o som das teclas. Quando ela terminou, disse: Amanhã quero te mostrar algo, mas antes quero que leia mais do diário. A história da minha avó vai te ajudar a entender a sua própria. Algo sobre o quê? Perguntei. Sobre como o passado insiste em voltar até que alguém tenha coragem de mudá-lo. Beatriz se levantou e, antes de sair da sala, acrescentou com um tom quase sussurrado: Duda, prepare-se. Às vezes, conhecer a verdade é mais doloroso do que viver na mentira. Aquela frase ficou suspensa no ar, como a última nota do piano. Fiquei sozinha, olhando para o instrumento, pensando em tudo o que havia ouvido e lido. A chuva começava a cair novamente lá fora, e eu sabia que, assim como o tempo, o passado também estava prestes a recomeçar. O dia amanheceu cinzento. O sol parecia tímido, escondido atrás de nuvens espessas, como se o próprio céu pressentisse que algo estava para mudar. Desde cedo, percebi que Dona Beatriz estava mais silenciosa que o habitual. Sentada na poltrona próxima à janela, ela segurava uma xícara de chá e ouvia o som da chuva fina que começava a cair sobre o jardim. Duda, disse ela finalmente, ontem você começou a ler o diário de minha avó. Hoje quero te mostrar o porquê dele ter sido guardado por tantos anos. Acompanhei-a até a biblioteca. O ar ali parecia mais denso, como se as paredes guardassem segredos antigos. Beatriz se aproximou da estante e tocou um livro grande de capa de couro. Este era o diário de meu avô. Ele nunca soube que minha avó também escrevia um. Abriu o livro com cuidado, e mesmo sem ver, sabia exatamente onde cada página estava. Ele descrevia a família como um império de ordem e respeito. Mas o que ele chamava de respeito era medo. E foi nesse medo que cresci. Foi por isso que aprendi a reconhecer o som do medo na voz de uma mulher. Senti um arrepio. Beatriz fechou o livro e me encarou com seus olhos leitosos. E foi esse mesmo medo que ouvi em você, Duda, quando te encontrei na chuva. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O som da chuva no telhado parecia acompanhar nossas respirações. Ontem, enquanto você dormia, recebi uma ligação, disse ela. Tiago atendeu. Era o seu marido. Meu coração disparou. Renato? Sim. Ele disse que estava preocupado, que você tinha fugido de casa, que estava sendo manipulada. Pediu para falar comigo. E o que a senhora disse? Beatriz endireitou-se na poltrona, a voz firme. Disse que você é uma mulher adulta, livre para escolher onde quer estar, e que se ele quisesse te encontrar, deveria fazer isso com respeito. Mas, Duda, algo na voz dele me incomodou. Havia uma calma forçada, uma doçura ensaiada. O tipo de tom que alguém usa quando quer convencer o mundo de uma mentira. Senti o estômago revirar. Ele não vai parar. Quando Renato quer algo, ele não descansa até conseguir. Então chegou a hora de você decidir o que quer. Se continuar fugindo ou começar a enfrentar. As palavras dela caíram como pedra no meu peito. Eu sabia que Beatriz tinha razão, mas enfrentar Renato era como se levantar contra um gigante que eu mesma havia alimentado por anos. Mais tarde, enquanto lia novamente o diário de Dona Lourdes, encontrei um trecho que parecia falar diretamente comigo. Um homem que teme perder o controle sempre chamará de loucura o despertar de uma mulher. Fechei o diário e senti lágrimas escorrerem. Eu não estava ficando louca. Eu estava acordando. Naquela noite, sentei-me com Beatriz perto da lareira. O fogo lançava sombras nas paredes e o som da madeira estalando preenchia o silêncio entre nós. Você já enfrentou seu marido depois que decidiu sair de casa? Perguntei. Sim, respondeu com um sorriso triste. Ele tentou me convencer a voltar. Disse que eu não sobreviveria sozinha, que o mundo era perigoso para uma mulher como eu. E eu acreditei, por um tempo, até perceber que o perigo não estava do lado de fora, mas dentro da casa em que eu vivia. E como conseguiu a força para continuar? Descobri que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. As palavras dela me acompanharam até o quarto. Deitei-me,
Mas o sono não veio. O som da chuva, que antes me acalmava, agora parecia um sussurro de advertência. Por volta da meia-noite, ouvi um barulho vindo do lado de fora. Levantei-me e fui até a janela. No portão, um carro estava parado. As luzes se apagaram e, por um breve instante, vi uma silhueta familiar. Meu coração gelou. Renato! Afastei-me da janela, o corpo inteiro tremendo. Corri até o quarto de Beatriz. Ela estava acordada, sentada na cama, como se já soubesse o que estava acontecendo. Ele está aqui, sussurrei. Beatriz manteve a calma. Tiago já trancou o portão. Não se preocupe. Homens assim gostam de mostrar poder, mas raramente têm coragem de agir na frente de testemunhas. Mesmo assim, meu corpo inteiro vibrava de medo. Ouvi a voz de Renato lá fora, abafada pela chuva. Ele gritava meu nome, implorava, depois ameaçava. Duda, volta para casa. Vamos conversar. Prometo que vai ser diferente. Fechei os olhos. Era o mesmo discurso de sempre. As mesmas promessas vazias. Beatriz colocou a mão sobre a minha. Não olhe pela janela. Cada vez que você cede ao medo, ele vence. Fique aqui. Após alguns minutos, o barulho do carro partindo me fez respirar novamente. As pernas fraquejaram. Ele vai voltar, murmurei. Talvez, disse Beatriz. Mas agora você não está mais sozinha. E quanto mais luz colocamos nas sombras, mais elas recuam. No dia seguinte, decidi fazer algo que vinha adiando: ligar para um advogado. Com a ajuda de Tiago, encontrei o contato de um homem que Beatriz conhecia. Dr. Henrique Lima, especialista em casos de abuso psicológico. Ele veio até a casa na manhã seguinte. Era um homem calmo, de fala pausada, olhar honesto. Ouviu minha história sem interromper. Você tem direito a se proteger legalmente, dona Duda. Existe o que chamamos de violência emocional e controle coercitivo. Mesmo sem marcas físicas, isso é abuso. Resura. As palavras dele me deixaram confusa e, ao mesmo tempo, aliviada. Finalmente alguém colocava nome no que vivi por tantos anos. Se decidir seguir adiante, posso ajudá-la a pedir uma medida protetiva, continuou. Mas é importante que saiba que ele não vai gostar. Vai tentar manipular, ameaçar, chantagear. Eu sei, respondi. Mas não posso mais viver com medo. Beatriz sorriu ao ouvir isso. É assim que começa. Uma decisão pequena, mas firme. Nos dias seguintes, comecei a escrever tudo o que lembrava dos episódios com Renato. As discussões, as humilhações, as vezes em que ele me fazia duvidar da própria sanidade. Cada palavra escrita parecia um peso saindo do peito. Certa tarde, Beatriz entrou na biblioteca enquanto eu escrevia. Está exorcizando os fantasmas? Perguntou. Algo assim, respondi. Ótimo. Escrever é uma forma de cura. Quando colocamos a dor em palavras, ela perde parte do poder que tem sobre nós. Senti vontade de abraçá-la, mas me contive. Havia algo sagrado naquela mulher, algo que merecia respeito. No fim da tarde, Tiago chegou com o rosto preocupado. Dona Beatriz, um homem esteve rondando o portão novamente. Disse que queria falar com a senhora. Era ele? Perguntei, o coração disparado. Sim. E deixou isso. Tiago entregou um envelope. Dentro havia uma carta escrita por Renato. As letras eram firmes, o tom teatral. Duda, sei que você está confusa. Essa mulher está te manipulando. Eu te amo, mas não posso ver você se destruir. Volte antes que seja tarde demais. Beatriz leu em silêncio enquanto eu tremia. Ele ainda acha que o amor é uma forma de posse, comentou. Mas um homem que precisa controlar para amar não sabe o que é amor. Rasguei a carta. Cada pedaço que caía no chão parecia um fio de corda se rompendo. Naquela noite, sentei-me novamente ao piano enquanto Beatriz tocava. Ela pediu que eu tentasse acompanhar, lá lendo um poema. Escolhi um de Cecília Meirelles. Motivo. Li em voz alta. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Beatriz sorriu. Viu só? A voz voltou. As palavras dela me emocionaram. Pela primeira vez, percebi que minha voz, aquela que havia sido silenciada por anos, voltava a ter forma, força e verdade.
Antes de dormir, subi para o quarto e olhei pela janela. A noite estava calma. Nenhum carro, nenhum grito, mas dentro de mim algo se movia, como se o passado inteiro estivesse prestes a se erguer uma última vez. De repente, ouvi um barulho vindo do portão. Um som metálico, lento, insistente. Olhei pela cortina. Lá fora, uma sombra se movia entre as árvores. E dessa vez, eu sabia. Renato não tinha desistido. A noite anterior havia sido longa. Depois de ver a sombra no jardim, eu quase não dormi. Cada estalo da madeira, cada rajada de vento me fazia prender a respiração. Mas quando o dia amanheceu e os primeiros raios de sol tocaram as janelas, percebi que algo dentro de mim havia mudado. O medo ainda existia, mas já não era o mesmo. Tinha se transformado em alerta, em força silenciosa. Desci para o café e encontrei Dona Beatriz sentada à mesa, vestindo um xale lilás. Tiago servia o café como de costume, mas seu olhar denunciava preocupação. Ele voltou, não é? Perguntei. Tiago assentiu. Sim. Fiquei de olho até ele ir embora. Não chegou a entrar, mas ficou parado por um bom tempo perto do muro. Beatriz permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de falar. Homens assim não aceitam perder o controle. Eles não amam Duda, eles possuem. E quando a posse escapa pelos dedos, se tornam perigosos. Tentei esconder o tremor das mãos. Então ele pode fazer algo pior? Pode. Mas agora você tem aliados. E mais importante, tem voz. Aquela última palavra ecoou em mim. Voz. Era algo que eu havia perdido há tanto tempo que mal lembrava como soava. Após o café, Beatriz sugeriu que caminhássemos pelo jardim. O sol, ainda tímido, aquecia as flores molhadas da noite anterior. Caminhar ao lado dela, vendo como se movia com segurança apesar da cegueira, me dava uma sensação estranha de esperança. Quero te apresentar alguém, disse ela, sorrindo. Alguém que pode se tornar parte da sua nova história. Poucas horas depois, uma jovem chegou à mansão. Tinha cerca de 30 anos, cabelos castanhos claros e olhos assustados. Quando Beatriz a apresentou, percebi que suas mãos tremiam ao segurar a bolsa. Duda, esta é Camila, disse Beatriz. Ela está passando por algo muito parecido com o que você viveu. Camila sorriu timidamente. É um prazer. A senhora, quer dizer, você é a mulher que Dona Beatriz ajudou recentemente, não é? Sou, respondi, tentando sorrir de volta. Mas ainda estou aprendendo a me ajudar também. Beatriz pediu que Tiago preparasse chá e nos deixou a sós na biblioteca. O silêncio entre nós era denso, mas havia algo de familiar naquele olhar cansado. Ele também te controla? Perguntei. Camila assentiu, os olhos marejados. Sim. No começo, ele era atencioso, carinhoso. Depois começou a decidir o que eu devia vestir, quem eu podia encontrar. Dizia que fazia isso porque me amava. E eu acreditei. Agora tenho medo de sair de casa, medo de falar, medo até de existir. As palavras dela cortaram fundo. Era como ouvir uma versão mais jovem de mim mesma. Você não está sozinha, Camila, disse. Acredite. Eu sei o quanto é difícil perceber que o amor pode doer mais do que o ódio. Mas você está dando o primeiro passo ao falar sobre isso. Ela chorou. E eu deixei que chorasse. Quando as lágrimas cessaram, ofereci o lenço que Beatriz sempre deixava por perto. Obrigada, murmurou. Eu achei que ninguém fosse entender. Eu também pensei isso por anos. Mas a verdade é que há muitas mulheres vivendo o mesmo silêncio. Só que quando uma fala, as outras encontram coragem para falar também. Foi nesse momento que Beatriz entrou novamente. Posso propor algo às duas? Perguntou, aproximando-se da poltrona. Quero criar um grupo de leitura e partilha aqui em casa. Um espaço para mulheres como nós. Um lugar seguro, onde as palavras possam curar. A ideia me surpreendeu. Um grupo? Sim. Chamarei de mulheres em voz alta. Cada uma de nós vai trazer um texto, um poema, uma lembrança. Não importa se é bonito ou triste. O que importa é que venha do coração. Camila e eu nos olhamos. Havia algo libertador naquela proposta. Nos dias seguintes, começamos a organizar tudo.
Tiago transformou a biblioteca em uma sala aconchegante, com almofadas, velas e flores. Beatriz fez questão de escolher as músicas que tocariam ao fundo, composições suaves de piano que pareciam abraçar o ambiente. Na primeira reunião, apenas 4 mulheres compareceram. Além de mim e Camila, havia uma senhora de cabelos grisalhos, chamada Lúcia, e uma moça de 20 e poucos anos, chamada Patrícia. Todas traziam histórias diferentes, mas com a mesma raiz: o medo. Beatriz, sentada no centro, começou o encontro com uma frase simples: "A cura começa quando paramos de sussurrar." Depois me pediu para ler algo. Eu, hesitante, escolhi um poema de Clarice Lispector que sempre amei. Sou feita de medos, mas também de coragem. Sou feita de tristezas, mas também de esperanças. Quando terminei, percebi que Camila chorava em silêncio. Lúcia segurava suas mãos, e Patrícia olhava para mim com um brilho novo nos olhos. Beatriz então falou: "Cada lágrima que cai aqui é uma palavra que se liberta. Continuem." As histórias começaram a fluir. Lúcia contou como o marido a fazia acreditar que era inútil. Patrícia revelou que cresceu ouvindo o pai gritar com a mãe e achava que amor era sinônimo de dor. Camila, com voz trêmula, confessou: "Ele disse que se eu o deixasse, ninguém mais me amaria." Foi quando senti a necessidade de responder: "Ele está errado. O amor que machuca não é amor. E quem diz que você não merece amor verdadeiro é quem tem medo de te ver livre." Do Zelino. As palavras saíram sem que eu planejasse. Mas ao dizê-las, percebi que não eram apenas para Camila. Eram para mim também. Beatriz sorriu. "Eis o poder da voz, Duda. Quando a usamos para curar o outro, curamos a nós mesmas." Naquele instante, senti algo renascer dentro de mim. Um calor, uma vontade de viver. Eu não era mais apenas uma sobrevivente. Estava me tornando uma mulher que ajudava outras a sobreviver. Os encontros se repetiram semana após semana. A cada nova história, a casa de Beatriz parecia mais viva. O som das risadas misturava-se às lembranças dolorosas, e a dor, aos poucos, perdia o poder. Uma tarde, depois de um dos encontros, Camila me procurou no jardim. "Sabe o que descobri?" perguntou. "O quê?" "Que a liberdade tem cheiro. Cheiro de flores depois da chuva." Sorri. "É o cheiro da vida voltando." Mas a tranquilidade não duraria. Quando voltamos para dentro, Tiago estava na sala com um envelope nas mãos. "Chegou hoje cedo", disse. "Endereçado à senhora." Peguei o envelope. O coração acelerou ao ver a caligrafia. Era de Renato. Abri com as mãos trêmulas. Dentro havia apenas uma frase: "Se continuar me desafiando, vou te fazer se arrepender." O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Beatriz se aproximou, segurando meu braço. "Respire. É isso que ele quer, te ver com medo. Mas ele sabe onde estou, Beatriz. Ele está me observando. Então é hora de agir, não de se esconder." Aquela noite foi de insônia. Fiquei pensando em tudo que havia construído nas últimas semanas o grupo, as amizades, a paz que começava a florescer e em como tudo poderia ser destruído se Renato voltasse a me encontrar. De manhã, Beatriz me esperava na sala. "Duda, não vamos deixar o medo tomar o espaço que o amor está ocupando. A vida sempre testa quem está prestes a renascer." "E se ele fizer algo?" perguntei. "Então, enfrentaremos, juntas." Naquele momento, percebi que não estava mais sozinha. E mais do que isso, percebi que havia me tornado parte de algo maior, uma corrente de mulheres que, uma por vez, estavam aprendendo a falar em voz alta. Mas o destino, como sempre, não esperaria muito para testar a nossa força. Naquela tarde, enquanto eu ajudava Camila a arrumar as cadeiras da biblioteca, Tiago entrou apressado, pálido. "Dona Beatriz", disse, a voz trêmula. "Um carro está parado do lado de fora novamente, e tem alguém lá dentro. Acho que é ele." O silêncio caiu sobre nós como uma sombra. Beatriz se levantou devagar, firme como sempre. "Tranque as portas, Tiago. Duda, Camila, fiquem aqui. Ninguém entra nesta casa sem a minha permissão." Fiquei imóvel, o coração batendo rápido. Lá fora, o som do motor ainda ecoava, e naquele instante, senti que o passado batia à porta,
pronto para testar tudo o que eu havia aprendido sobre coragem. O motor do carro lá fora continuava ligado, roncando baixo como um animal à espreita. Tiago já havia trancado as portas e fechado todas as janelas, mas o som atravessava as paredes, enchendo a casa de tensão. Beatriz permanecia calma, sentada na poltrona do hall, a bengala apoiada entre as pernas. O rosto dela era sereno, mas o corpo inteiro parecia atento, como se escutasse o perigo através do silêncio. Ele ainda está lá? Perguntei, tentando esconder o tremor na voz. Sim, respondeu Tiago, olhando pela cortina. Mas não saiu do carro. Está só observando. Camila segurava minha mão. Podia sentir o suor frio entre os nossos dedos. Eu respirava com dificuldade, o coração descompassado. Beatriz então se levantou. Duda, olhe para mim. Fiz o que ela pediu. Seus olhos cegos pareciam ver muito mais do que os meus. Esta é a prova que você pediu à vida, disse ela com voz firme. A prova de que não é mais a mesma mulher. O medo ainda está aqui, eu sei. Mas agora você tem escolha. Vai continuar prisioneira dele ou vai enfrentá-lo? Fiquei em silêncio. As palavras dela pareciam ecoar dentro de mim, misturadas ao som da chuva que começava a cair. Eu sabia que Beatriz tinha razão. Fugir não era mais uma opção. Tiago, ela ordenou com tranquilidade. Ligue para a polícia. Diga que há um homem rondando a casa e ameaçando nossas convidadas. Tiago assentiu e foi até o telefone. Beatriz segurou minha mão. Ele pode ter te seguido por anos, Duda, mas o que ele não sabe é que a mulher que ele procura já não existe mais. Aquelas palavras me atravessaram como um raio. Do lado de fora, o barulho do motor cessou. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que o som anterior. Fui até a janela e, entre as frestas da cortina, vi Renato em pé, sob a chuva. Ele olhava diretamente para a casa, o cabelo colado na testa, a expressão indecifrável. Ele saiu do carro. Sussurrei. Beatriz manteve-se imóvel. Então agora é ele quem está com medo. Pouco depois, as luzes de uma viatura cortaram o escuro da rua. Renato se afastou alguns passos, mas ficou parado até os policiais se aproximarem. Tiago abriu o portão e conversou com eles. Eu observava da janela, sentindo o coração martelar. Os oficiais falaram com Renato por alguns minutos. Vi quando ele tentou explicar, gesticulando, o rosto tenso. Um dos policiais apontou para mim, e eu recuei instintivamente. Não queria que ele me visse. Beatriz chamou um dos agentes para dentro e relatou o que vinha acontecendo. O policial, um homem de meia idade com voz calma, me disse: Senhora, se ele continuar, a senhora tem direito a uma medida protetiva. Isso é perseguição. Assenti, ainda sem palavras. Renato, percebendo que não conseguiria entrar, finalmente voltou ao carro e foi embora. O som do motor se afastando foi como um suspiro coletivo. Camila chorava baixinho. Tiago ainda observava pela janela. E Beatriz, serena, apenas disse: As tempestades sempre passam. Mas eu sabia que aquela não havia terminado. No dia seguinte, fui ao escritório do Dr. Henrique Lima com o apoio de Beatriz. Contei tudo. As ligações, as cartas, as aparições no portão. Ele ouviu atentamente, fez anotações e me orientou sobre os próximos passos. Vamos registrar um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva imediata. Isso impede que ele se aproxime da senhora por lei. E se ele insistir, será preso. As palavras dele soavam firmes, mas eu ainda sentia medo. E se ele não respeitar a lei? Perguntei. Henrique olhou-me nos olhos. Então nós a faremos respeitar. Mas agora, Duda, você precisa entender algo. O que ele faz não é amor, é controle. E o que você sente não é fraqueza, é sobrevivência. Saí do escritório com um misto de alívio e angústia. O mundo fora daquela casa ainda me parecia grande demais, cheio de lembranças que doíam. Quando voltei para a mansão, Beatriz estava no jardim, ouvindo o som da fonte. Sentei-me ao lado dela e contei o que havia acontecido. Fez bem, disse. Toda mulher precisa aprender a transformar o medo em decisão, e a decisão em liberdade. Ficamos ali por um tempo, ouvindo o som da água. Parecia um batimento lento, constante. Beatriz, perguntei de repente,
Você ainda pensa no seu marido? Ela sorriu, sem pressa. Às vezes. Não com raiva, mas com lucidez. Ele tentou me destruir, e sem querer me construiu. Foi por causa dele que eu descobri o valor da minha própria voz. E a senhora perdoou? Exibitora. Perdoar não é esquecer. É se libertar da obrigação de odiar. Eu não o desculpei. Só não deixei que ele vivesse em mim. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Na semana seguinte, o grupo Mulheres em Voz Alta voltou a se reunir. A atmosfera era diferente. Todas pareciam mais unidas, mais conscientes do propósito. Camila trouxe um texto que havia escrito na noite anterior. Suas mãos tremiam quando começou a ler. Durante muito tempo, achei que o amor era ter medo de perder alguém. Hoje, entendo que amor de verdade é quando você se encontra, não quando se perde. Beatriz sorriu, emocionada. É isso, minha filha. O amor que aprisiona é só uma forma disfarçada de poder. Quando chegou minha vez, li um trecho do diário de Dona Lourdes. Descobri que não há prisão mais cruel do que aquela construída com promessas. Promessas de amor, de proteção, de eternidade. Mas até as correntes douradas são correntes. As palavras ecoaram na sala. Ninguém falou por um tempo. Foi quando Tiago entrou, trazendo um envelope. Chegou agora há pouco, Dona Duda. Entregaram na portaria. O sangue me gelou. De novo, abri o envelope. Dentro havia apenas uma foto. Eu e Beatriz no jardim, tirada claramente de longe. No verso, uma frase curta. Ainda estou aqui. Minha visão escureceu por um instante. Camila segurou meu braço, e Beatriz, sem ver, parecia sentir tudo. Ele não vai parar, Beatriz. Ele está nos vigiando. Sim, disse ela, tranquila. Mas agora temos provas, e mais importante, você tem testemunhas. A cada palavra dela, a raiva dentro de mim crescia. Não era mais medo, era indignação. Eu vou lutar, disse firme. Não por vingança, mas porque não quero que ele faça isso com mais ninguém. Beatriz sorriu, orgulhosa. Agora você fala como uma mulher que se reencontrou. Nos dias seguintes, a polícia reforçou a vigilância. Renato tentou contato mais 2 vezes, mas foi advertido. Ainda assim, eu sentia que algo maior se aproximava. Certa tarde, sentei-me sozinha na biblioteca, lendo mais uma vez o diário de Dona Lourdes. No final, encontrei um trecho que nunca havia notado antes. A liberdade das mulheres da minha família ainda virá. Talvez não em mim, mas em uma delas, quando o medo deixar de ser herança e se tornar memória. As lágrimas escorreram sem que eu percebesse. Era como se aquelas palavras tivessem atravessado o tempo para me alcançar. Beatriz entrou logo depois, guiada por Tiago. Está chorando, Duda? Estou. Mas é diferente. Não é tristeza. É reconhecimento. Ela se sentou ao meu lado. Às vezes, a dor daquelas que vieram antes é o que nos dá coragem para ir adiante. Abre o quase, a mente, esse, esseisse. Maragos Arnado, olhei para ela e perguntei. E se a coragem não for suficiente? Então você se apoia nas outras mulheres. É por isso que estamos aqui. Uma levanta a outra até que nenhuma precise mais se ajoelhar. Ficamos em silêncio. O som distante do piano voltou a preencher o ar. Beatriz começou a tocar uma melodia suave, e eu fechei os olhos. Mas quando a música terminou, Tiago entrou novamente, ofegante. Dona Beatriz, disse, a voz trêmula. A polícia acabou de ligar. O carro de Renato foi encontrado perto da estrada, abandonado, e há sinais de que alguém o seguiu até aqui na noite passada. Beatriz se levantou devagar. Ele está por perto. Senti um frio percorrer a espinha. Olhei pela janela. A chuva começava a cair outra vez, grossa, pesada, e pela primeira vez em muito tempo, percebi que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Ao colocá-lo sobre a cômoda, percebi algo gravado na parte de trás da moldura. Letras antigas, quase apagadas, para aquela que ousasse ver. Sorri, apaguei as luzes e me deitei. Mas, pouco antes de pegar no sono, ouvi o som distante de um motor. Um carro, parando devagar, em algum ponto da estrada. Meu coração gelou novamente. E antes que o silêncio se fechasse por completo, o telefone tocou. Vis. Oro, humor ver karma,
a berca. Suas palavras ecoaram em mim durante dias. Na manhã seguinte, Tiago saiu para buscar alguns documentos na cidade. Camila e eu ficamos na casa ajudando Beatriz a organizar livros na biblioteca. De repente, o telefone fixo tocou. O som ecoou alto, cortando o silêncio. Olhei para Beatriz, que manteve a calma. "Pode atender, Duda", disse ela. Peguei o telefone. Por um instante, ninguém falou, apenas respiração. Depois, uma voz que eu conhecia melhor do que a minha própria. "Duda." Meu corpo inteiro gelou. "Renato, você achou que podia me apagar da sua vida assim? Que bastava se esconder atrás de uma velha cega para se libertar de mim? Você não tem mais poder sobre mim", respondi, tentando manter a voz firme. "Não diga bobagens", ele riu. "Você sempre precisou de mim, até para respirar. E agora está aí, fingindo ser corajosa. Mas eu conheço a verdade. Você não vive sem o medo que eu te causei. Você está errado. Foi justamente o medo que me fez querer viver de verdade." Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um sussurro gelado. "Então venha me dizer isso pessoalmente." A ligação caiu. Fiquei paralisada por alguns segundos, o telefone ainda nas mãos. Camila me olhava assustada. Era ele, não era? Assenti. Beatriz se aproximou lentamente, tateando o ar até tocar meu braço. "Ele te chamou para um confronto. E é isso que ele quer. Te ver frágil. Mas você já não é a mulher que ele deixou na chuva." Passei o resto do dia inquieta. Henrique, o advogado, foi avisado e entrou em contato com a polícia. Mas, no fundo, eu sabia que Renato não era o tipo de homem que esperava ordens judiciais. Ele agia na sombra, no silêncio, na culpa. À noite, o temporal piorou. O barulho do trovão fazia as janelas vibrarem. Beatriz, Camila e eu jantamos em silêncio. Quando Tiago voltou, contou que vira um homem parado perto da estrada. Não conseguiu ver o rosto por causa da chuva, mas o coração de todas nós soube o que significava. Beatriz pediu que eu dormisse no quarto ao lado do dela. "O medo compartilhado pesa menos", disse. Deitei, mas o sono não veio. O som da tempestade parecia amplificar cada pensamento. Levantei-me, fui até a janela e olhei para o jardim. Foi então que o vi. Uma silhueta parada sob a chuva, imóvel, encarando a casa. Senti o corpo inteiro congelar. O rosto dele era parcialmente iluminado por um relâmpago. Renato. Desci correndo as escadas, sem saber o que faria. A porta da frente estava trancada, mas ele batia do lado de fora, gritando o meu nome. "Duda, abre essa porta, eu só quero conversar." Beatriz apareceu no corredor, serena como sempre. "Não abra." "Excisória." "Mas ele está aqui", respondi, desesperada. "Eu sei. É exatamente onde ele quer que você olhe. Não olhe para o monstro, olhe para você." "Eu não entendo." "Suba até o meu quarto. No armário há uma caixa. Traga para mim." Corri escada acima, o coração disparado. Abri o armário e encontrei uma caixa de madeira escura. Dentro, um pequeno espelho de moldura prateada, antigo, pesado, com desenhos florais. Voltei correndo. Beatriz tocou o espelho com cuidado e o entregou para mim. Este espelho pertenceu à minha avó, Dona Lourdes. Ela dizia que toda mulher precisa, um dia, se olhar de verdade. Não para ver o rosto, mas para enxergar a alma. "Segure-o, Duda, e olhe para si." A chuva caía mais forte. Renato ainda gritava do lado de fora, cada batida na porta soando como um trovão. Eu segurei o espelho, e por um instante, me vi refletida ali. Olhos cansados, rosto molhado de lágrimas, mas uma força nova, incontestável. "Ele não manda mais em mim", murmurei. "Diga em voz alta", pediu Beatriz. "Ele não manda mais em mim." O grito saiu como um trovão próprio, quebrando algo dentro e fora de mim. Lá fora, ouvi o som do carro de Renato arrancando. A tempestade continuava, mas o barulho dele se misturou ao vento até desaparecer. Beatriz sorriu. Pronto. A tempestade começou a passar. Camila chorava, abraçada a mim. "Você fez o que eu ainda não consigo fazer", disse. "Você também vai conseguir", respondi. Na manhã seguinte, o sol voltou tímido, iluminando a casa.
O ar parecia mais leve, como se o mundo tivesse respirado comigo. Beatriz pediu que eu me sentasse com ela na varanda. O espelho descansava entre nós. Duda, o que você viu quando se olhou? Limas Massirnovia. Uma mulher cansada, mas viva, e com raiva de ter deixado que o medo tomasse tanto espaço. Então guarde isso. A raiva é perigosa quando se perde o controle, mas é poderosa quando se transforma em força. Olhei para o espelho novamente. Pela primeira vez, meu reflexo não me causava vergonha. Nesse mesmo dia, recebemos a visita do Dr. Henrique. Ele trazia notícias. Renato está desaparecido. A polícia encontrou pegadas perto da estrada e sinais de luta, mas ainda não há nada conclusivo. Meu coração disparou. O que isso significa? Talvez ele tenha ido embora, ou talvez esteja esperando o momento certo para voltar. Beatriz respirou fundo. O que quer que aconteça, Duda, agora você tem armas. A verdade, a lei e a sua própria coragem. Durante a tarde, ajudei Camila a preparar a próxima reunião do grupo Mulheres em Voz Alta. Decidimos que, no encontro seguinte, cada mulher escreveria uma carta para si mesma de 10 anos atrás. Na noite da reunião, Beatriz pediu que eu fosse a primeira a ler. Peguei o papel e comecei. Querida Duda de 49 anos, você acha que o amor é sacrifício? Acha que ser boa é suportar. Mas um dia vai descobrir que ser boa é também se proteger. E quando esse dia chegar, vai doer. Vai parecer que o mundo acabou, mas é só o começo. Então, quando estiver sozinha na chuva, lembre-se, você não está sendo abandonada. Está sendo libertada. Quando terminei, todas estavam em silêncio. Camila enxugava as lágrimas. Beatriz estendeu a mão e tocou a minha. Agora sim, minha filha. Você encontrou sua voz. Mas no fundo, eu sabia que a história ainda não havia terminado. Naquela noite, antes de dormir, fui guardar o espelho de prata no quarto. Ao colocá-lo sobre a cômoda, percebi algo gravado na parte de trás da moldura. Letras antigas, quase apagadas, para aquela que ousasse ver. Sorri. Apaguei as luzes e me deitei. Mas, pouco antes de pegar no sono, ouvi o som distante de um motor. Um carro, parando devagar, em algum ponto da estrada. Meu coração gelou novamente. E antes que o silêncio se fechasse por completo, o telefone tocou. O telefone tocava insistentemente. Cada toque soava mais alto que o anterior, misturando-se ao barulho distante da chuva que recomeçava. Por um instante fiquei imóvel, olhando o aparelho sobre a cômoda. O reflexo do espelho de prata mostrava meu rosto tenso, iluminado pela luz fraca do abajur. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Alô. Silêncio. Apenas uma respiração pesada do outro lado da linha. Então a voz que eu já não esquecia mais. Duda. Fechei os olhos. O que você quer, Renato? Quero ver você. Só mais uma vez. Depois te deixo em paz. Você nunca deixa ninguém em paz. Eu mudei, insistiu. Estou sozinho. Só quero conversar. Te olhar nos olhos. Olhei para o espelho novamente. Meu reflexo não parecia o de uma mulher fraca. Havia força ali e uma serenidade nova. Você não vai mais me olhar, nem me definir. Acabou. A ligação caiu. Fiquei parada por um tempo, escutando o som do vento lá fora. Quando desci as escadas, encontrei Dona Beatriz sentada na poltrona, como se soubesse que algo havia acontecido. Era ele, não é? Perguntou. Sim. Disse que queria me ver pela última vez. E você? Eu disse que não. Beatriz sorriu, um sorriso pequeno, satisfeito. Então você venceu. Mas parte de mim sabia que não era tão simples. Homens como Renato não entendem o fim quando não são eles que o declaram. Na manhã seguinte, Tiago me contou que a polícia havia localizado Renato. Ele estava em um hospital, ferido após um acidente de carro na estrada próxima. Sobreviveu, mas em estado grave. A notícia me atingiu com uma mistura confusa de sentimentos. Medo, compaixão, cansaço. Você vai visitá-lo? Perguntou Beatriz. Não sei se consigo. Você não precisa. Às vezes, o perdão é não voltar. É apenas seguir. Ei. Durante todo o dia, senti o peso das palavras dela. À noite, sentei-me sozinha na varanda,
ouvindo o som da chuva sobre as folhas. Pensei em tudo o que havia acontecido, no amor que virou prisão, no medo que virou coragem, na mulher que eu havia sido e na que estava me tornando. Renato não morreu. Dias depois, recebi uma mensagem do advogado. Ele estava estável, mas decidira deixar a cidade. Pela primeira vez, não me senti culpada, apenas livre. Beatriz me chamou à biblioteca. Sobre a mesa estava o espelho de prata. Chegou a hora de ele ficar com você, disse. Peguei o espelho com cuidado. Mas ele é uma lembrança da sua família. Agora também é da sua. O espelho não pertence a quem o guarda, mas a quem tem coragem de se ver dentro dele. As palavras dela me emocionaram. Obrigada por tudo, Beatriz. Se não fosse a senhora, eu ainda estaria lá, presa em mim mesma. Erugaro, você sempre teve a chave, Duda. Eu só te mostrei a fechadura. Nos dias seguintes, continuei ajudando nas reuniões do grupo Mulheres em Voz Alta. A cada encontro, mais mulheres chegavam, vindas de diferentes lugares, com histórias de dor, mas também de esperança. A sala, antes silenciosa, agora era cheia de vozes. Camila se tornara uma das mais ativas. Ela coordenava os encontros e dizia: a cada mulher que fala, uma corrente se quebra. Certa tarde, recebemos uma visita inesperada. Uma jovem chamada Lívia, de 20 anos, que havia visto nossos vídeos nas redes sociais. Ela contou, entre lágrimas, que estava presa em um relacionamento abusivo e que não sabia por onde começar. Sentei-me ao lado dela, segurei suas mãos e disse: começa aqui, falando. Sadon, Sadon, urafez edabes e kavem. Ela chorou. E naquele momento percebi o quanto as histórias de todas nós estavam ligadas, como fios invisíveis tecendo uma rede de força. Beatriz, ouvindo tudo de sua poltrona, sorriu. A vida é cíclica. Um dia você foi resgatada, agora é você quem resgata. Aquelas palavras me acompanharam por semanas. Alguns meses depois, o grupo cresceu tanto que decidimos fazer o primeiro encontro aberto, em um pequeno centro cultural de Salvador. Havia flores, música ao vivo e uma plateia silenciosa, pronta para ouvir. Subi ao palco tremendo, mas com um sorriso sincero. Olhei para as dezenas de rostos à minha frente, mulheres, homens, jovens, idosos, todos atentos. Respirei fundo e comecei a falar. Há alguns meses, eu era uma mulher que vivia na sombra. Achava que o amor era aguentar, que o silêncio era prova de força, mas o silêncio me adoeceu. E foi na dor que aprendi o som da minha própria voz. Descobri que liberdade não é fugir, é lembrar quem a gente é. A plateia estava em silêncio absoluto. Todas nós temos nossas tempestades. Algumas caem do lado de fora, outras, aqui dentro, toquei o peito. Mas nenhuma tempestade dura para sempre. Às vezes, ela só vem para lavar o que estava escondido. Beatriz, sentada na primeira fila, assentiu, o rosto iluminado por uma paz serena. Hoje, eu quero dedicar essa fala a todas as mulheres que estão ouvindo agora e acham que não há saída. Há. Sempre há. Às vezes, a porta está dentro da gente. Uma salva de palmas tomou o salão. Vi lágrimas, sorrisos, abraços, e por um instante percebi que aquele não era o fim da minha história. Era o começo de muitas outras. Depois do evento, Beatriz me chamou. Está pronta para o último presente? Iso, alfesmaiso. Ela abriu uma pequena caixa e tirou um colar simples, com um pingente em forma de chave. Era de minha avó. Ela dizia que cada mulher carrega a chave de algo importante, a chave para abrir o próprio destino. Coloquei o colar e a abracei. Prometo nunca mais trancar a minha vida. Beatriz sorriu. Essa é a promessa que todas devemos fazer. Algumas semanas depois, numa manhã ensolarada, acordei com o canto dos pássaros e o cheiro de café vindo da cozinha. Tiago me contou que Beatriz havia saído cedo para caminhar no jardim. Fui até lá, e a encontrei sentada perto da fonte, com o rosto voltado para o sol. Bom dia, disse eu. Bom dia, minha filha. Está ouvindo? O quê? O som da liberdade. Ela não grita. Apenas existe. Sorri. E como a gente sabe que é livre? Quando o passado já não assusta, só ensina. Nos abraçamos, e por um momento tudo pareceu em paz. A água da fonte brilhava, os pássaros voavam baixo,
e o vento cheirava a recomeço. Beatriz faleceu poucos meses depois, em uma manhã silenciosa, dormindo em sua poltrona ao lado do piano. Deixou uma carta para mim. Duda, a vida é uma sinfonia. Algumas notas doem, outras curam. O segredo é continuar tocando. Hoje, escrevo estas palavras do mesmo jardim onde ela me ensinou a recomeçar. Às vezes, o vento traz o som distante da chuva, mas eu já não temo as tempestades. Aprendi que elas vêm e vão, mas a força que nasce depois delas é eterna. E é por isso que decidi continuar o legado de Beatriz. O grupo Mulheres em Voz Alta agora tem centenas de participantes. Gravamos vídeos, contamos histórias e levamos a mensagem a outras mulheres que ainda vivem no silêncio. Então, se você está ouvindo esta história e sente que ela fala com você, respire fundo. Você não está sozinha. Sempre existe um novo começo, mesmo depois da noite mais escura. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Porque a liberdade, quando compartilhada, se multiplica. E lembre-se, o som da liberdade pode ser suave, mas uma vez ouvido, nunca mais se esquece.